Já faz muito tempo que é de conhecimento geral que o K-pop não é tão original como ele costumava ser. Ao longo dos anos, as empresas têm observado o que funciona na indústria e têm tentado replicar isso com seus próprios idols, sejam em termos de ritmo, conceito ou estética. Apesar disso, há uma grande base de fãs que ainda critica fortemente idols que copiam as suas celebridades favoritas, mesmo que essa suposta imitação seja apenas usar roupas ou penteados parecidos. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal para você receber os próximos vídeos que eu vou lançar, além de deixar um comentário e um like aí embaixo que você me ajuda demais. E agora, pro vídeo. O Blackpink é indiscutivelmente um dos grupos mais populares na história do K-pop, e a sua influência na indústria é inegável. No entanto, algumas pessoas ultrapassam os limites ao acusar outros idols de plagiar as integrantes do grupo algumas vezes. O caso mais recente é uma briga de fãs do Blackpink e do Twice desencadeada por um vestido que foi usado tanto pela Jennie quanto pela Nayeon. Em 16 de abril de 2024, a integrante do Twice foi vista participando de um evento especial de uma marca japonesa de cosméticos. Ela rapidamente se tornou viral pelo seu visual que chamou a atenção dos fãs, principalmente pelo seu cabelo recém-tingido e pelo seu vestido rosa. Mas é exatamente aí que os problemas começaram. Algumas pessoas acreditaram que ela estava copiando a Jennie, que usou um vestido parecido, mas na cor branca, em um programa da também idol Lee Hyori. Blinks acusaram a JYP Entertainment e a Nayeon de tentar copiar a Jennie constantemente, observando que eles supostamente nem tentaram se esconder durante essa tentativa. O internauta até brincou dizendo que parecia que a Nayeon estava prestes a cantar Miss Coreia, música que a Jennie cantou ao lado da Lee Hyori. Os fãs do Twice não demoraram para defender a Nayeon, dizendo que vestidos com aquele designer tinham voltado a ser tendência até mesmo antes da Jennie usar. Outras pessoas apontaram que se tratava apenas de uma roupa e que ela não deveria provocar tanto ódio. Muitos acreditavam que era um exagero supor que a Nayeon estava copiando a Jennie, especialmente porque o vestido é facilmente encontrado em lojas e não é considerado uma peça exclusiva, que outras celebridades já chegaram a usar. 또ご挨拶いただきたいと思います。자, 그럼 우선 오늘 와주신 여러분께 한마디 인사 말씀 부탁드립니다. Outro embate entre Onsis e Blinks aconteceu alguns anos atrás. Lá em 2021, a Dahyun e a Chaewon lançaram o MV de Switch to Me, um cover de uma colaboração entre o Rain e o JYP. E imediatamente, a empresa e seus estilistas receberam uma chuva de críticas. Isso por conta da similaridade do hanbok, uma roupa tradicional coreana que a Dahyun usava, com uma que a Jisoo já havia usado em um MV do Blackpink. Os internautas coreanos deram supostas provas de que o hanbok que a Jisoo usou no MV de How You Like That foi originalmente projetado pela própria equipe de estilistas do Blackpink. Sendo assim, era uma peça original e única. Eles acreditaram que a Dahyun não era culpada por isso, mas suspeitavam que a equipe de estilistas da JYP plagiou a ideia dos estilistas da YG e por isso pediu explicações à empresa, que de fato acabou pedindo desculpas, editou e mudou os figurinos das meninas. Mesmo com a proximidade da Jeon So-mi com as integrantes do Blackpink, ela não escapou das críticas por supostamente copiar a Rosé. Em 2021, durante suas promoções solos, a So-mi foi alvo de críticas por usar a mesma roupa que a Rosé em um palco do Inkigayo. Além disso, ambas tingiram o cabelo de louro naquela época e apresentaram estéticas semelhantes em seus videoclipes, que resultou em várias críticas para a solista. Vale ressaltar que naquela época, a So-mi estava associada a The Black Label, uma subsidiária da YG Entertainment que é a empresa do Blackpink. Quando a IVE debutou no final de 2021, apesar do enorme sucesso que elas atingiram logo de cara, elas também foram acusadas de plágio por um motivo bem peculiar. Os fãs do grupo feminino Everglow criticaram a Wonyoung e as outras integrantes por supostamente copiar o sinal de mão e a saudação do Everglow. Os dois grupos esticavam 3 dedos da mão direita e os colocavam perto dos seus olhos. Apesar das polêmicas, muitos alegaram que a quantidade enorme de grupos limitava bastante a criatividade. E obviamente, alguma hora ou outra, um grupo faria algo parecido com outro mesmo sem querer. Outro caso bastante peculiar de plágio envolve o L do Infinity.
Em 2021, após anunciar a saída da Will Entertainment, empresa responsável pelo Infinity, ele escreveu uma carta à mão e a postou em sua conta do Instagram para confortar os seus fãs e assegurar que ainda faria parte do grupo. O que surpreendeu muitos foi a suposta descoberta de que ele teria escrito sua carta copiando trecho de várias outras cartas de despedidas de outros idols. Inicialmente, isso viralizou primeiro quando pessoas notaram semelhanças com a carta de despedida da Sohyun do Girls' Generation. À medida que mais pessoas chegavam, mais semelhanças eram notadas com outras cartas de despedidas de outros idols que foram copiados pelo L. O grupo Elite fez sua estreia recentemente e causou um grande impacto no mundo do K-pop da noite pro dia. Entre os que adoraram e os que odiaram o grupo, uma discussão acalorada surgiu em torno do conceito do Elite em comparação com o do New Jeans. Muitas pessoas notaram semelhança entre os dois grupos, especialmente considerando que, teoricamente, eles pertencem à mesma empresa. Isso levou muitos a assumirem que a HYBE estava tentando replicar o sucesso do New Jeans mais uma vez com um conceito que já se mostrou eficaz. Além dos visuais, as coreografias do grupo também foram objetos de grande debate. Os passos de dança de Magnetic, o debut do Elite, foram percebidos por muitos como fortemente inspirados nos passos de outras danças do New Jeans e do LE SSERAFIM, outro grupo sob o comando da HYBE. Dado que os três grupos estão sob o mesmo comando, o debate sobre se eles podem ou não plagiar ou copiar uns aos outros torna-se ainda mais confuso e complexo. Enquanto alguns não veem tanta similaridade e acham que está tudo bem, outros não gostaram do grupo logo de cara por conta disso. Independente de qualquer coisa, é inegável que, se essa era a estratégia da HYBE, eles foram extremamente bem-sucedidos com um debut de sucesso. Os internautas coreanos chegaram a afirmar que a IU estava definitivamente copiando a maneira como a Sulli sorria. Em 2016, vários posts em fóruns coreanos alegavam que nos primeiros anos de carreira, a IU sorria de uma maneira e depois passou a sorrir de outra forma, muito similar à maneira como a Sulli sorria. Várias fotos foram usadas como supostas provas para isso. Enquanto os vários críticos da IU concordaram com as acusações, outras pessoas afirmaram que não havia nada de errado com isso. Argumentaram que as duas já foram amigas próximas, trabalharam juntas e que a IU poderia simplesmente ter adotado as manias da Sulli se esse fosse o caso. A Chaewon do LE SSERAFIM já enfrentou muita perseguição por parte dos internautas coreanos, acusada de supostamente copiar a Winter do aespa. Inicialmente, essa discussão começou em fóruns coreanos, onde algumas pessoas notaram uma semelhança entre a Chaewon e a Winter. No entanto, isso rapidamente evoluiu para ataques à integrante do LE SSERAFIM, acusando-a de ser uma imitadora. Vários internautas coreanos alegaram que a Chaewon estava imitando a Winter em relação a cores de cabelo, penteados, maquiagens e poses. Enquanto esses posts estavam cheios de ódio direcionado a Chaewon, outros argumentaram que ela já havia feito a sua estreia antes da Winter, e que todos os estilos de cabelo que ela adotou no LE SSERAFIM já haviam sido experimentados durante o seu tempo no IZ*ONE, antes mesmo do debut do aespa. O aespa também enfrentou acusações de copiar o Blackpink ao usar uniformes semelhantes durante a sua participação no No Embrace. A aparência das quatro integrantes atraiu bastante atenção não apenas dos fãs, mas também da mídia coreana. Após a divulgação das fotos do grupo a caminho do local de filmagens, os internautas rapidamente observaram algo em seus uniformes. Eles alegaram que os uniformes eram muito semelhantes ao que o Blackpink havia usado em sua participação no programa meses antes. Eles destacaram que os trajes mais comuns para a maioria dos grupos femininos convidados incluem camisas brancas e saias xadrez em várias cores. Mesmo grupos femininos da mesma empresa do aespa, como Red Velvet ou Girls' Generation, adotam esse estilo de uniforme durante as suas aparições. Por isso, alguns acusaram a SM de deliberadamente imitar o grupo da YG. E esse foi o vídeo, muito obrigado a você que assistiu ele até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal aí embaixo para você receber todos os próximos vídeos que eu vou lançar, além de deixar um like e um comentário também para me ajudar na divulgação. É só isso e até a próxima.